Olá, tudo bom? Como vocês estão? Eu estou muito bem, obrigada. Espero que todos estejam bem. Eu recebi muitas informações, muitas perguntas, de pessoas querendo saber um pouco mais. E dentre todas essas perguntas, eu me dei conta do quão as pessoas têm, na verdade, receio das objeções. Então, o que são objeções? Antes de eu começar realmente a explicar, eu vou me apresentar novamente para quem não me conhece. Eu sou Maria Pires, eu sou proprietária de uma pousada e eu estou aqui para ensinar ou ajudar as pessoas que querem tomar essa decisão, fazer exatamente o que eu fiz há 11 anos atrás, empreender, abrir uma empresa na sua própria casa. E essa empresa não precisa ser grande. Eu comecei com 4 apartamentos somente, 2 suítes que eu tinha, que era de hóspedes e de familiares, e 2 escritórios, o meu e o do ex, no qual eu acabei transformando esses 2 escritórios em quartos de hóspedes. E hoje, após 11 anos, eu tenho uma empresa com 30 suítes. Então, durante a pandemia, eu refleti muito, eu acabei perdendo minha irmã, que era turismóloga, que trabalhava aqui comigo. E aí, com todas essas reflexões, eu comecei a pensar em fazer algo para ajudar outras pessoas que com certeza durante esse período estariam angustiadas como eu estive há 11 anos atrás, principalmente com a situação financeira. Então, resolvi abrir um canal, coisa que eu nunca tinha feito antes, mexer com redes sociais. Ainda estou muito crua. Hoje eu fui fazer um Reels e eu não sei nem se deu certo ou não. Eu preciso realmente tomar mais algumas aulas em relação a isso, mas o meu desejo em ajudar as pessoas a darem esse primeiro passo é o que me move para estar aqui hoje, em frente de uma câmera fazendo essa live para vocês. Então é isso. Hoje nós vamos falar dos monstros que acontecem principalmente na cabeça de quem vai querer empreender. Por que isso? Porque muitas objeções vão acontecer. E eu posso observar exatamente pelas questões, pelas perguntas que estão chegando de várias pessoas que têm encontrado a mim, pela internet, e isso prova que mesmo eu já tendo feito um vídeo sobre isso, talvez não foi o suficiente e eu estou aqui para tentar explanar um pouco mais, porque eu sei que essas objeções vão aparecer e essas objeções muitas vezes vão deixar você paralisado e não deixar você tomar decisão nenhuma. Eu quando comecei a minha empresa, eu tinha 43 anos. E eu vou te falar que não foi nada fácil. O porquê que eu tomei essa decisão? Porque eu só tinha uma única opção, eu tinha 2. Na verdade, usar o meu espaço, porque eu tinha essa casa, com esses quartos vazios, porque o meu ex tinha 2 filhos e que chegava no final do ano eles vinham para cá e ficavam conosco. Então, eram quartos, esses 2 quartos que eu tinha era quarto de hóspedes, onde a gente recebia amigos, recebia parentes. E a outra opção que eu tinha era dar aula. Aqui na minha cidade estava inaugurando uma universidade e eu tinha, sim, a possibilidade de voltar a dar aula. Eu dei aula muito antes de ir para a Europa. Eu fiz magistério, eu tinha 17 anos, aí entrei na USP muito nova, então eu tinha uma carreira acadêmica, digamos assim, e eu tinha todo um aval para poder dar aula. Se eu tivesse ido por esse caminho, hoje eu estaria desempregada porque a universidade acabou fechando alguns anos atrás e com certeza não sei o que seria, o que eu estaria fazendo. Mas o fato é que naquela época eu estava com 43 anos, achava que eu já tinha feito tudo o que eu precisava, que eu iria
ficar tranquila que eu iria abrir um negócio naquilo que eu realmente queria, mas a vida, né, a gente faz um plano, a vida dá uma reviravolta e realmente deu em 2008, onde eu perdi quase tudo que eu tinha trabalhado por anos, eu e o meu ex, e nós perdemos tudo num investimento que a gente tinha feito na Europa, e quando a gente viu com a crise, nós perdemos muito. Enfim, o fato é que eu estava numa situação financeira onde eu tinha que começar a trabalhar ontem, entendeu? E eu não sabia o que fazer. E aí foi onde surgiu a ideia de realmente começar um empreendimento que não tinha muito ainda, principalmente na minha cidade, naquela época, eram 10 mil habitantes somente aqui, mas no entorno tem muitas atividades turísticas. E como eu vim para cá, eu conheci essa cidade em 1996, eu pensei, talvez, né, seja algo que, né, dê certo, digamos assim. Porque quando eu vim em 96, não tinham pousadas aqui. Tinha poucas. E se existe uma coisa que eu fiz muito na minha vida foi viajar. E me hospedei em todos os tipos de hospedagem. Então, eu não tinha experiência como expertise, mas eu tinha experiência como consumidora, digamos assim. Sabendo o que realmente um consumidor quer, é muito fácil, porque você vai fazer aquilo que você ficaria feliz de receber. Então foi nessa linha, nesse princípio que eu comecei a fazer. E dito isso, hoje a gente vai falar sobre objeções. A primeira grande objeção que eu tive, na verdade, foi em relação ao meu ex, né? Ele não queria que eu abrisse a pousada. Talvez a gente esteja hoje separados, talvez seja um dos motivos, não sei, não foi exatamente isso, mas assim, eu sei desde o início que era algo que ele não queria, mas era a minha vida, era as minhas contas e eu acabei decidindo por fazer. Claro, tentei contornar de todas as maneiras, mas você tem sempre objeções. Além dele, que era uma pessoa que eu precisaria de todo apoio e que não recebia esse apoio, tem outras objeções, os amigos, né? Aí você também, você com você mesmo, você começa a pensar, nossa, será que vai dar certo? O que meus amigos vão pensar? E se não der certo, olha a vergonha que eu vou passar. Então assim, você fica realmente numa neura de... Você nunca pensa no resultado que vai dar certo. Você começa a criar monstros e grandes na tua cabeça e colocar objeções e colocar empecilhos para que você não dê nenhum passo. E você fica meio que paralisada, porque o que nos faz, na verdade, nos paralisarmos é o medo da opinião do outro, é o medo de não dar certo, é o medo do fracasso. E assim, de verdade, eu não sei. Eu, quando comecei, eu não sabia se ia dar certo ou não. E tudo isso passou pela minha cabeça. Eu tinha 43 anos naquele período. Então, quando você chega numa certa idade, você não quer fazer a coisa errada. Você não quer começar uma jornada aonde vai chegar num período em que você não vai ver resultado. E eu sei que eu não tinha ninguém que pudesse realmente me mostrar o caminho naquele período. Hoje, eu estou aqui, graças a Deus, para te dar esse apoio e falar, olha, eu comecei e deu certo. E naquele período a gente não tinha nem, sabe, Ministério do Turismo, que é uma coisa recente. Então, assim, o turismo no Brasil era algo muito, muito raro, era algo para poucas pessoas. Hoje você sabe que as pessoas viajam mais, e principalmente nesse período pós-pandemia. Mas assim, o país como um todo não via o turismo como uma profissão, não via o turismo como uma alternativa para que as pessoas possam realmente ter a empresa, ter um crescimento e até mesmo não via como algo que dá lucro, digamos assim.
Se realmente essa fosse uma verdade, a gente não teria crescido tanto. Hoje existe, né, o Ministério do Turismo, que é algo que põe regras, põe leis. Isso é muito bom, porque realmente é um ramo onde as pessoas podem, digamos, elas podem confiar, elas podem realmente investir, que é algo que faz parte da nossa economia. E hoje em dia, né, tá muito mais visível, tá muito mais fácil de fazer isso. Uma outra objeção que as pessoas realmente têm e ficam com medo é: Maria, eu preciso realmente ter a minha própria casa, eu preciso ter uma casa própria? Não, eu acho que se você aluga uma casa, se você tem um contrato de aluguel e você tem esses quartos na sua casa livres, você pode sim comunicar que você está abrindo talvez uma empresa na imobiliária, não sei como que é o seu contrato, mas assim, é dentro da tua casa. A partir do momento que você aluga, o que acontece ali dentro é responsabilidade sua. Esses hóspedes não vão destruir a tua casa, pelo contrário. Eles vão vir para descansar, eles vão vir e vão te dar como eu posso dizer, eles vão pagar por isso. Então, criar uma empresa na tua casa não significa que você tem que possuir essa casa, ter comprado essa casa. É importante que essa casa, onde você esteja, seja sua no sentido de você morar nela, de você ter um contrato, talvez de aluguel, para que não haja nenhum problema, porque normalmente o dono de propriedade, eles acabam colocando isso em uma imobiliária, e a imobiliária preza pelo quê? Pelo pagamento em dia, né? E também pela preservação do local. Você abrindo uma empresa, com certeza você vai até investir mais nesse local, porque você vai acabar pintando um quarto, você vai ver que manter realmente, não sei, a fachada, arrumar o jardim. Então você vai melhorar o lugar aonde você está. Então eu não acredito que isso seja nenhuma objeção. Eu tinha minha própria casa. Então, e tinha esses quartos vazios, e depois os escritórios, né? E depois eu transformei as salas, e aí foi indo, né? Hoje nós temos 30 suítes, mas eu acabei construindo, no mesmo terreno, eu acabei construindo outros blocos, mas eu comecei dentro da minha casa. Uma outra coisa que é importante você realmente perceber é que não adianta você só querer, você tem que ter pelo menos um quarto, ou pelo menos um espaço onde você possa transformar isso em uma pousada. Uma questão que chegou até mim é se a pessoa precisa já, mesmo que seja um único quarto, se é importante ela ter o MEI. Eu vou te falar o que aconteceu comigo. Há 11 anos atrás, a gente não tinha essa facilidade de você abrir uma empresa no teu próprio nome, no seu CPF, inclusive. Naquela época, eu comecei porque eu sabia que eu não podia voltar. Eu coloquei todo o meu esforço para que realmente desse certo. E por mais que eu tivesse medo, por mais que aconteceram objeções, de verdade, eu sabia que ia dar certo, porque eu tinha muita vontade, eu ia empenhar toda a minha força para que isso desse certo. E logo no início, eu abri uma empresa limitada. Naquela época, para você abrir uma empresa limitada, você precisava de 2 pessoas. E eu acabei pedindo para minha mãe, porque claro, meu ex não ia abrir comigo, eu pedi para minha mãe para que ela fosse minha sócia. Minha mãe tinha 81 anos, hoje mamãe tem 92 e tá firme e forte, passou um mês comigo aqui, o mês passado. Então, minha mãe, né, se dispôs a ser minha sócia com aquela idade, porque era tão burocrático esse país que não dava para eu abrir uma empresa só no meu nome. Hoje a minha empresa é só no meu nome, é Eireli.
tá? É como se fosse antigamente uma empresa limitada, hoje a gente pode ter EIRELI. Ela é limitada, porém, no nome de uma única pessoa. Não tem nenhum problema. Isso facilitou muito, ajudou muito, porque muitas pessoas às vezes precisavam ter um sócio para poder abrir uma empresa. Hoje em dia tem a opção simples, muito simplificada, que é o MEI, e tem essa limitada para pequenas empresas, porém não tão pequena quanto o MEI, mas que você pode fazer no seu próprio nome, no seu próprio CPF, que é o meu caso. Eu sou limitada, porém somente eu sou proprietária, né, da empresa. Então, assim, essa parte burocrática, ela tem melhorado muito, ela tem avançado muito. E para você que me perguntou sobre, mesmo sendo um quarto, é necessário MEI? Não é que seja necessário. O meu conselho é, quando você começa algo e você começa sem acreditar muito, 50% de tudo na vida, eu acredito, que depende do você acreditar. Se você realmente acredita que vai dar certo, mesmo que seja somente um quarto, se você também já começa como empresa, eu acho que, em primeiro lugar, já vai te dar você já vai começar uma história como se fosse uma empresa, né? Então, lá na frente, se você precisar de um empréstimo, se você precisar ampliar, então, existe, eu posso dizer, vantagens, digamos assim, nesse sentido. A segunda coisa é a credibilidade que você vai passar para os teus hóspedes, porque é diferente você ir na casa da Maria, ou você vai na casa da Maria, mas a Maria é registrada, a Maria tem um MEI, a Maria tem um nome da pousada, a Maria tem um documento que prova que ela realmente recebe as pessoas e é algo assim que não é entre duas pessoas somente. Existe a prefeitura, porque a partir do momento que você tem o MEI, você paga os seus impostos, pouquinho, mas paga, e ao mesmo tempo você, como eu posso dizer, não é uma coisa caseira, entende? Por mais que seja na sua casa, por mais que seja pequeno, dá não sei usar a palavra, mas dá uma autoridade, digamos assim, onde a pessoa vai ver que você é séria, que você realmente tem uma seriedade na tua empresa, mesmo ela sendo pequena. Então você já começa certo desde o início. Não custa muito caro, é algo muito simples que você pode abrir online, ou você vai na tua cidade, ou na prefeitura, ou no Sebrae. Eles fazem isso gratuitamente e o que você paga é mínimo mesmo. E ao mesmo tempo você já vai ter um número, como se fosse, eu não sei se é um CNPJ, mas é algo que você não é mais uma pessoa física, você é um MEI. E isso dá uma força, dá uma encorpagem, digamos assim. Então, esse é o meu conselho, mesmo que seja um único apartamento. Se você está começando, começa certo. Já faz a coisa certa desde o início, tá? Porque isso começa a contar de quando você começou a existir. Eu comecei a existir como empresa há 11 anos atrás, em dezembro, 28 de dezembro de 2009. Para ser precisa, foi quando eu inaugurei, mas toda a papelada começou um pouco antes. Comecei no meio do ano, mais ou menos, a mexer com tudo, até me organizar para abrir. E principalmente naquele período que era muito mais burocrático do que é hoje, tá bom? Então, essa é uma objeção que eu acho que ficou claro. Eu espero que eu tenha conseguido passar mais ou menos o que eu fiz para mim. E hoje, como realmente as coisas estão muito mais fáceis para você, né, nesse sentido burocrático que a gente precisa seguir. Uma outra grande objeção que você vai realmente ter, que você vai enfrentar, digamos assim, são as objeções que a gente cria, né? Primeiro, às vezes a idade.
né? Eu comecei com 43, hoje eu tenho 54 anos. Se eu tivesse que começar hoje, eu começaria. Eu não tenho medo, estou começando um projeto aí de fazer esse canal e de passar. Então, assim, todos os dias a gente tem desafios em tudo. E esses desafios não são só fora da empresa, eu tenho desafios aqui dentro também. Nós estamos em setembro e eu estou fazendo aqui dentro, na minha sala, essa live, porque eu não posso fazer lá fora mais, porque graças a Deus, desde que começou setembro, a gente tem muitos hóspedes, estamos recebendo assim, lembra da avalanche que eu falei que ia começar? Já está acontecendo. Então, por isso que é uma oportunidade, a hora é agora. E mesmo aqui dentro, existem desafios, porque você está lidando com pessoas. Eu não vou falar para você que vai ser sempre um mar de rosas. Não mesmo, não é. Porém, quanto mais experiência você tem, mais fácil vai lidar com essas objeções. Então, quais são essas objeções? Às vezes, um cliente chega e ele não está feliz com o quarto, mas não é o quarto. É que ele não está feliz com um monte de coisas. Às vezes ele chegou de uma viagem muito longa, viajou horas até chegar aqui. Então ele está estressado, se perdeu no caminho. Aconteceu N problemas. Então ele vai chegar e ele vai, às vezes, encrencar, digamos assim, por pequenas coisas. Ou quase que por nada. Mas você tem que saber ter o jogo de cintura para entender isso e recebê-lo da melhor maneira possível, para que a pessoa realmente se acalme e ela no outro dia é um outro dia. E é isso que muitas vezes acontece. Graças a Deus não é frequente, mas acontece sim. Então é muito importante que você tenha ciência, mas em qualquer lugar. No emprego fixo tem também? Tem. Eu já fui funcionária, sabe? Então, assim, eu trabalhei em várias empresas e tinha os desafios. E tem os desafios, eu tenho, né, falo com minhas sobrinhas, falo com minhas irmãs, e em todos os lugares tem esse tipo de desafio. Então, essas objeções não podem te travar, não podem te parar. Se você tem esse desejo de montar algo, se você tem esse anseio, não tenha medo. Comece, sabe? Uma das coisas que você, desculpe, uma das coisas que você pode ter certeza é que vai realmente haver esse tipo de pensamento sempre. Muitas vezes vai ter aquele tipo de pensamento de você falar, eu não vou dar conta, eu não sei arrumar uma cama, não vou dar conta porque eu não sei, eu não sou boa na cozinha, eu não vou contratar ninguém logo no início, antes de começar a ter dinheiro, mas repensa tudo isso, tá? Porque muitas vezes esses pensamentos vêm e nos dão medo de dar o primeiro passo. E muitas vezes a gente fica, né, protelando, a gente fica com medo e o tempo vai passando e a gente às vezes passa uma vida e não realiza projetos, porque de verdade eu não vislumbrava ter uma pousada, mas eu sempre vislumbrei ter um empreendimento. Eu já tive outros empreendimentos, mesmo quando eu era muito jovem. Então, estava no meu sangue ter um empreendimento. Por mais que eu não tivesse sonhado com uma pousada em si, deu certo. E dando certo para mim, na situação em que eu me encontrava, numa cidade tão pequena, eu tenho certeza que dá certo para você também. Então, não tenha medo, não ponha objeção do bairro, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês que o lugar aonde eu comecei era um bairro muito pobre aqui, não tinha asfalto. Eu vou inclusive pedir para a moça colocar a foto de como era, tá? Para que vocês tenham uma noção de que
essa objeção é boba, porque depois que eu montei a empresa nesse bairro que era distante, né, do centro, um bairro onde não tinha asfalto, meses depois veio o asfalto, entende? Eu acho que veio exatamente porque aqui transformou-se numa pousada, eu comecei a pagar o imposto e as pessoas, né, que estavam no poder naquele período viram que era um investimento viável. E toda a comunidade, todo o bairro acabou sendo beneficiado por isso. Então, não tenha medo do lugar, porque naquela época a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje com a internet. Já tinha, era através de e-mails. Hoje em dia tem o WhatsApp e tem a localidade onde você pode mandar, a pessoa encontra com facilidade. Então, assim, essa é uma desculpa antiga, tá? Não acredite nela, porque independe do lugar. Se você realmente faz um trabalho de excelência, as pessoas vão e voltam e indicam. E mesmo que não tenha asfalto na sua rua, o asfalto chegará, porque as pessoas vão reconhecer que ali tem um lugar onde pode prosperar. Então, de repente, você pode até estar contribuindo de uma maneira muito grande para o teu bairro, para a tua cidade, tá? Então, não fica com essa objeção de ser longe. Longe do quê? O que é longe hoje em dia? Nada é longe. É uma outra objeção de que é feio, pode ser feio o teu entorno, mas na tua casa você pode fazer a diferença, no quarto do hóspede você pode fazer a diferença, entende? Então, assim, essas objeções não devem existir, tá? Você pode realmente transformar o teu ambiente, transformar a tua cidade, a tua rua. Então, assim, essas objeções, elas vêm exatamente porque a gente tem medo do novo, a gente tem medo de sair da nossa zona de conforto. E essa zona de conforto é tudo aquilo que a gente dá um passo no desconhecido. E dar um passo no desconhecido é algo que demanda muita, mas muita coragem. E porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe que se realmente vai dar certo ou não. E de novo, é um medo que a gente tem da crítica de nós mesmos conosco, né? Da crítica daqueles que estão no teu entorno, a crítica daqueles que te amam, porque muitas pessoas que te amam vão te criticar no sentido, elas querem te proteger. E aí elas querem te impedir de começar o novo, porque o novo é desconhecido. E muitas vezes não é porque elas não te amam que elas fazem isso. É pelo contrário, é por elas te amarem demais que elas não querem que você se arrisque. Mas confia em você. Se realmente você tem esse desejo de começar algo novo, de começar essa empresa de hospedagem na tua casa, não pense duas vezes, tá? Faz. Eu estarei aqui para tentar amenizar, para tentar, não sei, dialogar, para mostrar para vocês que é possível sim. Eu sou o exemplo vivo disso, tá? E eu não vou medir esforços em contribuir, em responder aquilo que vocês me perguntarem. E não é porque, né, eu estou à frente, no sentido 11 anos à frente de vocês, que também não haja algo novo. Todos os dias a gente aprende, todos os dias eu posso aprender. E essa troca de informação com você que está começando agora, para mim é fundamental, porque eu reviso tudo aquilo que eu fiz e tudo aquilo que eu faço todos os dias. Então eu também me melhoro. Eu me melhoro como pessoa, eu me melhoro como empresa. Então não imagine que a Maria está bem porque ela já está consolidada. Não, são desafios e todos os dias a gente aprende. E assim, essa troca que eu tenho com vocês é muito enriquecedora. Eu não estou fazendo isso porque eu sou boazinha.
eu estou fazendo isso porque, claro, eu queria muito que eu tivesse tido a oportunidade de ter pessoas que me ajudassem quando eu comecei, mas não tinha. Então, é uma forma aonde eu aprendo e aprendo muito. É uma forma que eu tenho de improvisar aquilo que eu já faço há muito tempo, de melhorar o meu atendimento, de melhorar a minha visão, porque vocês em outros lugares vão estar me ajudando a também crescer na minha própria empresa, porque essa troca é muito saudável. Eu vou dar, mas eu também recebo. E a vida é isso, é a gente ensinar, mas a gente também está sempre aberto, porque sempre a gente aprende. Ninguém é um ser completo que não possa realmente aprender um com o outro. Mesmo você sem a experiência que eu tenho, com certeza vai me ensinar alguma coisa. E eu, com a experiência que tenho, espero de coração poder ajudá-los, poder de alguma maneira esclarecer alguma dúvida. A intenção é essa, e eu espero que realmente isso, né, essas palavras que eu falei, que tenham sido um pouco esclarecedora a vocês, tá bom? Eu agradeço imensamente pelo tempo que vocês ficaram comigo, eu espero que tenha de alguma maneira contribuído, tá? E fico aqui na expectativa de receber mais perguntas e poder responder para vocês da melhor maneira possível, tá bom? Um grande abraço, uma boa tarde e a gente se fala em breve. Tchau!